Olá, pessoal! Então, hoje eu vou fazer aqui uma tutorial para mostrar para vocês como a gente faz o impulsionamento para fazer o tráfego para dentro do nosso Instagram, seja ele para alcançar mais pessoas, ou para engajar, ou mesmo para fazer o que a gente chama um call to action, um CTA, para venda ou alguma oferta que você queira. Tá? No nosso modelo de negócio é o que a gente faz o tempo todo, né? Post ads, story ads, ou seja, a gente organiza criativos, põe eles para teste, 24, 48 horas depois observamos os insights. De acordo com esses insights, a gente vê se está funcionando ou não está funcionando. Se estiver funcionando, maravilha. Aí a gente aumenta o orçamento de acordo com o que a gente quer chamar, o que a gente tem de possibilidade. Se não está funcionando, a gente pausa o criativo e bora para a próxima, né? É assim que funciona. Então, se vocês observarem, eu vou turbinar um Reels, tá? Acho que vocês estão vendo bem aqui, ó. Vocês observam que todo o post, Reels, etc., ele vai ter um botãozinho que chama botãozinho turbinar, né? É o famoso impulsionar ou turbinar o post, tá? Tem uma questão de fazer impulsionamento no iPhone que é, vamos dizer assim, o fato do iPhone estar cobrando isso, na verdade, né? Eles cobram 30% sobre o valor da tua campanha que você vai impulsionar. Qual que é a dica que eu vou deixar aqui para vocês, então? Deixe a campanha aberta sempre e você pausa e despausa, porque daí você vai entrar com esse valor somente uma vez, tá? E aí você não vai ter mais gasto com isso. Android não tem esse problema e no gerenciador de anúncios também não temos esse problema. Como nós estamos falando de algo bem inicial aqui, para principalmente chamar a audiência, né? Aumentar o nosso alcance, aumentar a nossa base compradora, o botão impulsionar ele vai até melhor do que o gerenciador às vezes. O gerenciador vai funcionar melhor para tráfego direto, tá? Lá no nosso robozinho de tráfego, né, o nosso gestor de tráfego IA, vocês têm uma premissa já setada para tráfego de low ticket, né? Ou seja, tráfego direto de produtos de mais baixo valor para você deixar rodando direto e não depender de você para que esses produtos sejam vendidos, tá? Aqui a gente pode fazer isso também? Pode, mas além disso a gente pode fazer outras coisas, como, por exemplo, chamar a audiência, o que nós vamos fazer aqui agora. Então, ó, vou colocar lá, ó, turbinar o post, tá? No caso aqui, ó, ele tá com uma música e não pode ser essa música. Ou você escolhe outra música ou outro conteúdo. Eu vou direto para outra música, que é mais fácil assim, tá? Então, a gente vê alguma música que tenha uma relação aproximada com o teu trabalho, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma. Vamos colocar essa aqui. Pronto. Então, eu coloquei a música aqui agora. Aí ele já entende que vai poder passar para o anúncio. E aí a gente vem aqui para ver qual é o primeiro a meta desse anúncio. O que que eu quero com esse anúncio? Eu quero que as pessoas visitem meu perfil, visitem meu site ou enviem uma mensagem para mim, tá? No caso aqui, a gente pode fazer as duas coisas, tá? Quando a gente vai fazer a isca digital, né, que é o nosso primeiro, vamos dizer assim, o nosso primeiro objetivo, né, é chamar as pessoas para pegar no checklist, etc., para levá-las para o grupo de WhatsApp, por exemplo, sempre vai colocar enviar uma mensagem, que daí a pessoa vai digitar a palavra-chave. Se tiver automatizado no ManyChat, por exemplo, aí ela vai receber automaticamente. Se não tiver automatizado, aí a gente vai lá e vai responder mesmo com a resposta salva, tá? Ou você pode também colocar a opção visitar o perfil. No caso aqui, eu até vou colocar o visitar o perfil, que é mais fácil. Então, por exemplo, para você ganhar mais alcance, né? Alcançar mais pessoas, a opção que é a mais indicada é visitar o perfil. A questão é que muitas vezes vão chegar pessoas que são curiosas e não pessoas que vão se conectar. Então, se você está pensando em vender mais rápido, o enviar mensagem e ter a isca digital é a melhor alternativa, tá? No caso aqui, eu estou fazendo essa aqui porque isso não tem uma isca digital para nós aqui, não é o Real com isca. Então, a gente aperta o avançar. Aí, a partir disso, olha lá, isso aqui é uma coisa bem importante. Você vê quem você quer que veja o seu anúncio, qual é o público, tá? Então, a gente tem o público sugerido. Aqui, no caso, eu criei vários públicos, né? Se você já tem seguidores, e esses seguidores são os seguidores que você imagina que serão potenciais compradores, né? Pacientes, clientes, no caso do pessoal da geriatria, cuidadores, no caso do pessoal da medicina, pessoal que tem intenção de observar temas como sintomas e tal, você até pode deixar público sugerido. Agora, se você quer falar com uma audiência específica, exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma das nossas alunas mentoradas aqui do acelerador. Quer fazer um programa para cuidadoras, né? Por exemplo, cuidadoras de idosos. Então, o que que acontece? A gente vai ter que vir no criar um novo público e segmentar esse público de uma maneira mais aprimorada, tá? Então, para chamar a audiência no primeiro lugar, pode ser assim.
Para eu oferecer um produto, se eu não tenho, se a minha audiência não tem muita conexão com aquilo que eu quero oferecer, eu tenho que criar esse público aqui embaixo. Quando a gente cria esse público aqui embaixo, ele vai ter várias segmentações. Tem algumas segmentações que a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, de uma maneira constante, aquelas segmentações das pessoas que têm maior poder aquisitivo quando a gente estiver oferecendo um produto acima de 997, produto de alto ticket, que é isso que a gente chama no imã digital, né? A pessoa para entrar no na nossa esteira, né? Agora, para chamar audiência, pode ser teu público sugerido, não tem problema nenhum. Clica em avançar e aí aqui, ó, ele vai colocar lá, ó, qual o orçamento diário para o seu anúncio? Eles sempre vão sugerir lá em cima. Você pode deixar o mínimo, tá? O mínimo de anúncio é R$ 10 por dia, entre 6 e R$ 10, depende do Instagram. Eu vou deixar os 13 ali, tá? Então, aí, ó, a partir disso, aqui que eu falo que é importante, ó. Aqui, ó, ele coloca definir duração. Então, você pode até setar uma campanha com data definida, 3 dias, 5 dias e acabou, ou você deixa rodar direto e você vai ver os insights do criativo daqui 24, 48 horas. Conforme estiverem esses insights, daí você pausa ou mantém campanha, tá? Então, vamos avançar. Apertei aqui, então, no avançar, né? Ó, a partir disso, o que que acontece? Ele vai observar, fazer a prévia do anúncio, vai ver qual é o público, qual é o orçamento e quanto eu tenho disponível lá ainda. Como que eu tenho esse orçamento disponível, gente? Porque eu estou no gerenciador e porque eu faço Pix aqui, que é uma das maneiras. Quando não tiver o valor disponível, ele vai clicar direto ali em adicionar fundos. Ele vai abrir uma tela direto de adicionar fundos. E aí você pode adicionar do jeito que você quiser, cartão de crédito, Pix, Mercado Pago, boleto. Eu geralmente coloco Pix aqui no Instagram. No gerenciador, agora eu coloquei o cartão de crédito e estou lidando com o cartão de crédito, tá? Mas antes eu fazia tudo no Pix para controle mesmo, tá certo? Só tem que ficar de olho aí para não acabar, ou quando acabar a gente já colocar e tudo mais. Então, no caso, eu ainda tenho alguns fundos ali, então eu já vou colocar em turbinar o post. Então, a partir do momento que eu clico aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar para avaliação. Todos os anúncios são avaliados, né? Estão em análise para ver, e assim que ele está permitido, ele começa a rodar, certo? Então, vocês veem que o impulsionamento em si não é difícil, tá? Ele é tranquilo de fazer assim, ele tem um efeito muito melhor do que a gente imagina, inclusive relacionado ao gerenciador, principalmente quando a gente está falando em angariar público, tá? A partir das primeiras 24 horas, então, aí a gente vai olhar as métricas aqui, ó. Ver os insights. Agora todo post tem isso aqui, ó. No caso aqui ele não vai ter nenhum insight. Deixa eu ver um outro aqui, ó. Vamos ver um que está anunciado para vocês, para que vocês possam entender do que eu estou falando. Esse aqui, ó, estava anunciado. Vamos ver os insights. Não estava muito bom, já antecipo. Então, ele aparece assim, ó. Como que no perfil ele performou, qual foi a visão geral, número de clique, quais foram as interações, qual foi o perfil da atividade. Ó, 3 começaram a seguir, quanto que custou isso, né? Então, aqui é só o que o Reel fez. E aí, quando você clica aqui em cima, ó, quando, por exemplo, você fez o anúncio, a gente vai ver o que, que o anúncio tem a dizer para nós. Então, o anúncio aqui, ó, a gente já tem uma outra visão geral. Ele já, por exemplo, esse anúncio era para mensagens. Ele teve 8 conversas iniciadas, tá? 1.800 visualizações, um engajamento de 491 pessoas, tal. Para nós, o que que interessa aqui, ó? Isso aqui que interessa, ó. Quantas conversas, qual foi o custo por conversa? Isso aqui, gente, é o CPL, é o custo por lead. É quanto custou para uma pessoa iniciar uma conversa com você, e no nosso caso, falando do imã digital, para essa pessoa ir para um grupo e entrar no nosso funil. Ou seja, a gente comprou o lead, a gente chama, né? Então, aqui no caso, veja, o custo por mensagem foi R$11,89. Não foi barato. Ou seja, esse anúncio não tá dos 10 mais. Por isso que eu já pausei ele no terceiro dia. Ele não performou bem. Tem outras métricas, mas essas aqui são as principais métricas que a gente precisa observar, tá certo? Se você quer entender melhor e mais aprofundadamente sobre isso, o gestor de tráfego ele vai poder te ajudar bastante. Mas ele está setado principalmente para gerenciador. Ele ajuda muito em campanhas. Se você levar os insights da campanha do Instagram para dentro desse agente, ele vai saber te dizer. Que ele vai trabalhar com dados, ele vai analisar os números, isso é o principal. Combinado, gente? Então, até a próxima e a gente vai se falando por aqui.